A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Hoje vamos abordar o tema da alegria, a alegria diante de Deus. Como de costume, façamos uma brevíssima oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abre o nosso coração à Tua presença, para que a Tua alegria seja a nossa força hoje. Ilumina-nos com a Tua palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, este é o nosso programa Raio-X da Bíblia, número 176, com o tema A Alegria Diante de Deus. E, irmãos, há momentos na vida em que a alegria parece um luxo distante, a rotina pesa, as responsabilidades acumulam-se, as notícias cansam, as relações ferem, o futuro inquieta, cada pessoa traz consigo histórias de luta, cicatrizes, sonhos adiados, perdas. E é precisamente por isso que este tema é tão importante. A Bíblia não fala de uma alegria superficial feita de sorrisos forçados ou frases motivacionais vazias. A Bíblia fala de uma alegria que nasce no meio da vida real, com as suas sombras e claridades. Uma alegria que não depende de circunstâncias perfeitas, mas da presença de Deus que acompanha, sustenta e transforma. Então, quando estudamos este tema, alegria diante de Deus, estamos a tocar num dos desejos mais profundos do coração humano, que é encontrar uma alegria que não se apaga quando a vida fica difícil. Então, este tema é essencial para o nosso estudo bíblico, porque todos precisamos de reencontrar o sentido. A palavra mostra que a alegria verdadeira não nasce do que possuímos, mas de quem nos acompanha. Como dizíamos, todos carregamos feridas, todos buscamos força para continuar, todos precisamos de esperança. Então, este tema não é apenas bonito, ele é necessário, toca a vida, cura a alma. Este tema visa iluminar a fé e devolver, digamos, ao estudo bíblico o seu verdadeiro propósito, que é ajudar a viver. Vamos abordar este tema em 4 momentos. No primeiro momento, filologia bíblica. Depois explicarei brevemente o que isso significa. No primeiro momento é filologia bíblica. No segundo momento é o significado da expressão alegrar-se diante de Deus. No terceiro momento, a alegria litúrgica. No
último momento, quarto e último momento, os riscos que temos que evitar ao tratar da alegria na Bíblia. Os riscos deste alegrar-se diante de Deus. Então, filologia bíblica da alegria. Agora, filologia bíblica, o que é? Filologia bíblica é o estudo das palavras da Bíblia nas suas línguas originais, visando compreender o que significavam, como eram usadas, o que revelam sobre Deus e sobre a vida e como elas iluminam a nossa espiritualidade hoje. Então, isso é o que significa a expressão filologia bíblica, não é? O estudo das palavras da Bíblia nas suas línguas originais para compreender o que significavam, como eram usadas, o que revelam sobre Deus e sobre a vida e como iluminam a nossa espiritualidade hoje. Então, como vemos, filologia bíblica seria como uma ponte entre o texto antigo, a palavra antiga, e a vida atual, hoje. Isso é que é filologia bíblica. Agora, se formos ao Antigo Testamento, a alegria, também lá, a alegria revela alguns significados diferentes, variando segundo o contexto, segundo o texto bíblico, ou o livro, ou o autor. Então, no Antigo Testamento temos alguns significados da alegria, a alegria como plenitude espiritual, a alegria como plenitude espiritual. O termo que se usa no Antigo Testamento é simcha. Simcha é um termo muito frequente, indica alegria profunda, festa, plenitude. Usa-se no culto, este termo, nas festas, na vida familiar, e conota a alegria comunitária. Então, simcha, a alegria que designa plenitude espiritual. Temos outro termo, sason, a alegria jubilosa, muitas vezes ligada à ação de Deus que transforma a história. É a alegria explosiva, de vitória e restauração. E é usado este termo sason em textos proféticos, mas é a alegria explosiva. Temos outro termo hebraico, gil, que é alegrar-se com movimento, saltando, dançando, vibrando. Gil ou galá, não é? O verbo, não é? Gil. Então, aparece muito nos Salmos. Temos também a palavra rina, que é expressar a alegria como grito de júbilo. É uma alegria sonora, uma alegria celebrativa, relacionada ao louvor e à ação de graças. Rina. Então, em síntese, no Antigo Testamento a alegria é diante de Deus, é relacional entre a pessoa e Deus, é comunitária porque é em assembleia, é corporal porque manifesta-se através da dança e do canto, e ela também é
teológica. A alegria no Antigo Testamento é teológica porque celebra o dom da aliança, o dom da libertação. Se formos ao Novo Testamento, também temos algumas características aí. Os termos usados já não são em hebraico, mas são em grego. Temos o termo chará é o termo central, muito usado no Novo Testamento, que é a alegria como fruto do Espírito. Chará é uma alegria profunda, espiritual, estável. É a alegria do reino, saber que o reino chegou. Mateus 13:44, a alegria da salvação em Jesus, como em Lucas 1:47, é a alegria pascal, não é? No Novo Testamento, chará, alegria pascal, como em João 20:20, é a alegria como fruto do Espírito, não é? Como em Gálatas 5:22. Então é uma alegria enraizada em Cristo. Esta alegria chará, o termo usado no Novo Testamento, chará. Então a alegria enraizada em Cristo, não nas circunstâncias. Temos outro termo no Novo Testamento, agaliasis, que é uma exultação intensa, a alegria que transborda. É a alegria que Maria usa em Lucas 1:47, no canto do Magnificat. É a agaliasis, é uma alegria que transborda. Expressa a alegria espiritual, não é? Que Maria sentiu. Então, a agaliasis. Tem também no Novo Testamento o termo eufraino, que é festejar, celebrar. É muito usado este termo nas parábolas, como em Lucas 15, do filho pródigo. Aí celebra-se, ele volta, o pai celebra o regresso do filho. O termo usado aí é eufraino, é a alegria da festa. Então, aí no Novo Testamento é importante notar que a alegria é cristológica, quer dizer que é fundada em Cristo. Ela é pneumatológica, quer dizer é obra do Espírito Santo, pneumatológica. E também a alegria é escatológica, quer dizer que é sinal do reino que já chegou e ainda vem. Então, estas três características da alegria no Novo Testamento, para encerrarmos este momento sobre a filologia bíblica da alegria. Então, no Novo Testamento, temos uma alegria cristológica, é fundada em Cristo, não nas circunstâncias da vida, é pneumatológica, é obra do Espírito Santo, não é obra de emoções, e é escatológica porque é sinal do reino que já está entre nós, já está neste mundo, mas que ainda não é perfeita, mas celebramos esse reino que já está conosco. Então, aqui temos algumas, digamos, considerações sobre a filologia bíblica da alegria. Passamos ao segundo momento, o que significa a expressão alegrar-se diante de Deus. A expressão alegrar-se diante de Deus. Alegrar-se diante de Deus é uma resposta à presença divina.
é resposta à presença divina. Encontramos-lo em Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Agora, alegrar-se diante de Deus como resposta à presença divina. Temos um termo, espero não vos cansar, o termo hebraico panim, quer dizer presença ou rosto, indica relação viva. Estar diante do rosto de Deus significa entrar no espaço da aliança com Deus, onde Deus se revela como companheiro e protetor. Daí a expressão plenitude da alegria. Estar diante de Deus é plenitude da alegria, sugere abundância, vida transbordante. Então, o Salmo 16 nasce de um contexto de ameaça, mas o orante encontra segurança na presença divina. Então, este termo, alegrar-se diante de Deus, é mesmo uma resposta à presença divina, a esse estar diante de Deus. Deus como companheiro e protetor, e isso gera alegria. Assim podemos dizer que a alegria nasce quando a pessoa se descobre olhada por Deus. É a alegria de quem sabe que não está só, mesmo quando a vida pesa. É fruto da intimidade, da confiança que se renova. Então, a presença de Deus não elimina o sofrimento, mas impede que ele seja absoluto. A presença de Deus não elimina o sofrimento, mas impede que o sofrimento tenha a última palavra na minha vida. Temos outro significado da expressão alegrar-se diante de Deus. Alegrar-se diante de Deus como celebração da aliança. E o termo, digamos, o texto base é Deuteronômio 12, 7. Aqui o Deuteronômio insiste na centralização do culto. A alegria acontece no lugar que o Senhor escolher, né? É a alegria do culto, é a alegria festiva, que é inseparável da memória da libertação. Ninguém se alegra sozinho. A alegria inclui aqui o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, como encontramos em Deuteronômio 16, 11. Então, é a alegria como celebração da aliança, como celebração da memória, digamos, como memória da libertação. Então, a alegria aqui nasce mesmo da memória, né? Quem recorda o que Deus fez, alegra-se, né? De fato, a liturgia torna-se espaço de cura, e a alegria é a expressão da aliança viva, não ritualismo vazio, bonito, mas é mesmo aquela alegria baseada na memória da libertação. Temos outro significado da expressão alegrar-se diante de Deus, como expressão de confiança. Alegrar-se diante de Deus como expressão de confiança. E temos o Salmo 5, versículo 12, como texto base, é onde encontramos aquele verbo que já fizemos referência no primeiro momento, que era sobre filologia bíblica da alegria. Aí vimos o termo gil, ou galá, que era exultar. Então, este Salmo
5, versículo 12, usa esse termo gil, mas no contexto de perseguição. De fato, a alegria é paradoxal, nasce no meio da luta, não depois dela. A alegria bíblica nasce no meio da luta, não depois dela. Nasce no meio da doença e não depois da doença. Nasce no meio, digamos, da preocupação e não depois da preocupação. Então, Deus aqui é escudo. O termo é magen, é um termo militar de proteção ativa. Deus é escudo, é protetor. Então, não é protetor apenas depois da doença, depois da luta, é protetor sempre. Então, aí a alegria, podemos dizer, não é fruto, digamos, não é a ausência de problemas, é fruto da confiança. Então, alegria é expressão da confiança em Deus, meu protetor, em todas as circunstâncias. De fato, a alegria aqui é ato de fé contra a evidência. Podemos dizer que é a espiritualidade da resistência, não é? Confiar quando tudo parece contrário. É a alegria que nasce da certeza de que Deus não abandona o seu filho, a sua filha. Outro significado da expressão alegrar-se diante de Deus, é que a alegria como experiência do Espírito. Alegria como experiência do Espírito. Lucas 1:47, aí temos aquele termo grego agaliao, que dizíamos que era a alegria que transborda, a alegria de Maria, do Magnificat, que tem de fato referências ao Antigo Testamento, né? Maria lê a sua vida à luz da salvação e experimenta uma alegria espiritual, uma alegria, podemos dizer, uma alegria missionária, que faz sair rumo aos mais abandonados. A alegria de Maria nasce então desta abertura ao projeto de Deus. É uma alegria contemplativa, porque Maria alegra-se, pois Deus age na história. E então ela deixa se envolver pelo Espírito e alegra-se diante de Deus. De fato, a alegria, para terminarmos este momento em que estamos a explicar a expressão alegria diante de Deus, podemos dizer que a alegria é marca da vida cristã. Alegrar-se diante de Deus como marca da vida cristã. E encontramos-lo em Filipenses 4:4. Paulo escreve aos Filipenses da prisão. Ele estava na prisão. Então, esta alegria que nasce da união com Cristo, e Paulo usa esse imperativo, alegrai-vos, alegrai-vos, em Filipenses 4:4. Então, é um imperativo que é comunitário e repetido aí para dar ênfase. Então, a alegria cristã é pascal, nasce da vitória de Cristo sobre a morte. Então, é fruto do Espírito e é sinal de maturidade espiritual. Um cristão maduro é um cristão que sabe alegrar-se também na tristeza. E esta alegria
que não é fuga, mas força interior. Então, é a alegria diante de Deus. Convido-vos a uma breve pausa musical e voltamos dentro de instantes. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança desse mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança desse mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Mundo novo vem aí, gente de coragem vai lutar. A verdade vencerá, quem é da verdade saberá. Eu não me canso de cantar. Sou peregrino do amor, vou semear. Bem-vindos, irmãos, ao terceiro momento do nosso tema a alegria diante de Deus. Já vimos no primeiro momento a filologia bíblica da palavra alegria. No segundo momento, explicamos o significado da palavra, da expressão alegrar-se diante de Deus. Passamos para este terceiro momento, onde vamos abordar a alegria litúrgica na Bíblia. Agora, a alegria litúrgica é uma das expressões mais fortes da fé bíblica. Ela não é mero ornamento emocional das celebrações, mas parte constitutiva da relação entre Deus e o seu povo. A alegria bíblica é sempre celebrativa, é festiva, é comunitária, é corporal. Ela não é um extra, é parte constitutiva da relação entre Deus e o seu povo. Não é digamos, algo superficial na relação entre Deus e o seu povo. A alegria faz parte desta relação entre Deus e o seu povo. Dizíamos antes que a palavra mais usada no Antigo Testamento para designar alegria era simcha, que aparecia em contextos de festa, de culto e ação de graças, como em Deuteronômio 12, 7, ou Deuteronômio 16, 14, ou também onde vemos que a alegria litúrgica é mandada por Deus, porque é resposta à sua fidelidade. Ela é mandada por Deus, mas também a alegria litúrgica na Bíblia é memória, dizíamos, da libertação. A liturgia na Bíblia celebra a libertação, nasce da Páscoa. Deus libertou o seu povo, por isso o povo celebra com alegria. Então, a alegria litúrgica é sempre memória viva da ação de graças. Porém, a alegria litúrgica é também expressão, é manifestada por expressões corporais. Aquele verbo gil, também o verbo gil, exultar, o verbo ranan, cantar, o verbo halal, louvar,
mostra que a alegria litúrgica envolve o canto, a dança, os instrumentos, as aclamações, envolve, digamos, gestos corporais, porque a liturgia bíblica é encarnada, não é intelectualista, não é teórica. Então, por isso, aqui na Bíblia, a alegria litúrgica a partir da Bíblia, ela comporta isso, comporta o canto, a dança, os instrumentos, aclamações e até gestos corporais. Mas também é importante considerar a alegria litúrgica. A alegria na liturgia tem fundamentos espirituais. A alegria litúrgica cura, ela cura, porque devolve dignidade à pessoa que celebra, à pessoa que se alegra, devolve dignidade, devolve reconciliação, devolve paz. Ela cura, porque coloca-nos diante de Deus como filhos amados. A alegria litúrgica liberta. Ela não é fuga, mas é força espiritual. Ela liberta do medo, liberta da tristeza paralisante, liberta da culpa. E também a alegria litúrgica transforma quem celebra com alegria, vê a vida com outros olhos. Quem celebra com alegria reencontra esperança, fortalece a fé, renova a missão. Então é isto que precisa considerar ao abordarmos a questão da alegria litúrgica a partir da Bíblia. Passamos agora ao quarto e último momento do nosso estudo de hoje, os riscos a evitar ao tratar a alegria na Bíblia. Os riscos a evitar. Primeiro, o risco de reduzir a alegria bíblica à emoção passageira. A alegria na Bíblia envolve emoções, sim, ninguém nega isso. A alegria bíblica envolve emoções, mas não se limita a elas. Se a reduzirmos a um sentimento momentâneo, corremos o risco de transformar a fé em psicologia barata, corremos o risco de gerar frustração em quem não sente alegria e corremos o risco de confundir espiritualidade com entusiasmo emocional. A Bíblia não exige sentir alegria. A Bíblia convida a viver na alegria. Não encontramos aí na Bíblia um mandamento divino para sentirmos alegria. O mandamento o convite é viver na alegria. Segundo risco a evitar é confundir alegria com euforia ou otimismo ingênuo. A alegria bíblica não é euforia, não é animação superficial, não é fuga da realidade. A alegria bíblica é resistente, nasce, dizíamos, no meio da luta, como nos Salmos e nas cartas de Paulo. Confundir alegria com euforia cria espiritualidades tóxicas, não é? Onde as pessoas se sentem culpadas por estarem tristes, não é? Então, a alegria bíblica não é euforia, ela nasce no meio da luta. Outro risco a evitar é ignorar a dor, ignorar o sofrimento, ignorar a noite espiritual. Não podemos ignorar
a dor, o sofrimento e a noite espiritual. É um dos maiores riscos não é? Apresentar a alegria como se fosse incompatível com a tristeza, o luto, o desânimo, a angústia, a crise. A Bíblia nunca faz isso. Os salmos mostram que a alegria e a dor convivem. A espiritualidade bíblica é honesta, é realista. A espiritualidade bíblica é honesta. A alegria não elimina a dor, ela impede que a dor seja absoluta, e já o dissemos antes, ela não elimina o luto, mas impede que o luto seja perene, seja duradouro na vida da pessoa. A alegria bíblica não elimina a crise, não elimina a angústia. A alegria bíblica impede que a crise seja eterna, ou a crise, se torne motor da minha vida e da minha existência. Então a espiritualidade bíblica é honesta. Outro risco a evitar, eu chamaria de criar pressão espiritual. Criar pressão espiritual, como tens de estar alegre, como se fosse obrigatório. Este é um risco até pastoral muito sério, quando a alegria é apresentada como obrigação. Não é obrigatório alegrar-se, sobretudo no âmbito litúrgico, não é obrigatório. Quando a alegria é apresentada como obrigação, surgem culpas desnecessárias, aquilo que eu chamo de espiritualidade de fachada, hipocrisia comunitária, porque todo mundo tem que saltar, é quase obrigatório. É uma hipocrisia comunitária, repressão emocional, não é? Quando a alegria é apresentada como obrigação, então há repressão emocional. A alegria bíblica é dom, não é imposição, é dom que vem de dentro, não é imposição de ninguém. Então é importante isso, senão alimentamos o que eu chamo de hipocrisia comunitária, hipocrisia litúrgica comunitária, onde toda a Assembleia, digamos assim, finge de estar alegre, enquanto de fato não está. Então, a alegria litúrgica não é obrigatória. Ela é expressão, como dissemos, dessa consciência de que Deus está na minha vida. Então, se um irmão ainda não chegou a essa consciência, não podemos obrigá-lo a saltar os passos. Demos-lhe tempo para ele fazer essa experiência e depois juntar-se a nós na alegria. Outro risco, o quinto risco, é desligar a alegria da justiça. Desligar a alegria da justiça. A Bíblia apresenta a alegria sempre ligada à justiça. Na Bíblia, a alegria sem justiça é falsa alegria. A alegria que não transforma relações não é bíblica. Então, este é outro risco quando abordamos o tema da alegria, não desligar a alegria da justiça. O que mais alegra o crente é o fato de testemunhar a justiça, o fato de lutar pela justiça, o fato de constatar a justiça na sociedade. E isso é o que mais alegra o crente. Outro risco
é individualizar a alegria. Tratar a alegria como experiência privada. Agora, a alegria é celebrativa, é uma alegria partilhada, não pode ser individualista. Um irmão, uma irmã que se acende em público e começa a pular, a dançar, a saltar então é preciso desconfiar dessas manifestações muito individualistas da alegria. Outro risco a evitar é esquecer que a alegria é fruto do espírito, não é? Pensar que a alegria depende do esforço humano. Ela não depende do esforço humano, é fruto do Espírito, é graça que brota da união com Cristo. A alegria não se fabrica, a alegria acolhe-se, a alegria bíblica acolhe-se, não se fabrica. Não depende do meu esforço de pular, de dançar, de fazer coreografia para de fato mostrar que estou contente diante de Deus. Depois, outro risco é reduzir a alegria litúrgica à animação. A alegria litúrgica, reduzi-la à animação também, não é, digamos, de detestar. A alegria bíblica não é um espetáculo. Não podemos confundir alegria com barulho, substituir profundidade espiritual por entretenimento, criar liturgias centradas na emoção, não em Deus. A alegria não se pode confundir ou reduzir a alegria litúrgica à animação, não é? A alegria litúrgica é profunda adoração, não é espetáculo, não é performance, não é entretenimento. E, por último, o risco também de desprezar a dimensão corporal da alegria. É um risco. Quando tratamos o tema da alegria litúrgica, o desprezar a dimensão corporal da alegria é um risco que devemos evitar. O risco de intelectualizar a alegria, teorizar a alegria. Na Bíblia, a alegria envolve, dizíamos, canto, dança, aclamação, gestos, festa. Se a alegria não toca o corpo, não é plenamente bíblica, deveria tocar o corpo. Por isso é que na oração litúrgica há gestos que têm que ser moderados, não exagerados, mas há gestos que de fato são expressão da alegria da salvação. Irmãos e irmãs, podemos ficar por aqui. Eu gostaria de fazer uma brevíssima oração, né? Invocar a Deus e que nos guiou diante, digamos, ao longo deste nosso tema da alegria diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que a alegria que nasce de Ti permaneça em nós e transborde na nossa vida. Guarda-nos, ó Pai, na Tua paz. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe cada um de vós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção. Até para a semana.
A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.